Oi. Ai. Bom, pessoal, boa noite, então. Eu sou a Lara, agradeço a inscrição e a presença virtual de todos vocês essa noite aqui no nosso webinar, que a gente, né, fez um convite, a Thalita, de uma forma muito especial, aceitou estar aqui com a gente hoje. Eu vou ler aqui brevemente o currículo da Thalita. Thalita Soares Lopes Fenato, ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, ela é Master Coach pela Febracis, é psicóloga do Tribunal de Justiça né, daqui do Paraná. Trabalhamos juntas aqui em Londrina há alguns anos já. E ela foi aprovada no concurso não só do Tribunal de Justiça do Paraná, mas também de São Paulo, concomitante à atuação como psicóloga judiciária, que é uma profissional que eu admiro e respeito muito. Ela também tem uma atuação como Master Coach, faz um trabalho assim, muito bacana, já tive a oportunidade de participar, né, de um trabalho dela. Alguns de vocês que já acompanham a nossa página no Instagram, talvez no ano passado tenham tido a oportunidade de assistir a uma live que eu fiz com ela, que para mim, assim, foi muito produtiva enquanto profissional, né, que trabalha aí com as demandas do judiciário. E ter vocês aqui com a gente hoje, interessados nessa temática, é um motivo de muita felicidade também, né? Se vocês têm intenção de prestar um concurso público para uma instituição judiciária, que é um trabalho brilhante, mas que também tem os seus pontos aí e que talvez a Thalita vai explorar um pouco mais isso, tanto da questão da preparação como o trabalho propriamente dito, né? Então, novamente agradeço a presença de todos vocês. Vou passar a palavra para a Thalita, fique à vontade então, Thalita, vou deixar meu microfone aqui no mudo. Obrigada, Lara, é um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindas, bem-vindos. Para mim foi muito bom assim relembrar essa história, né, sobre a preparação para o concurso, e eu fico muito feliz de compartilhar essa história com vocês, porque eu sei que às vezes uma coisinha que eu contar aqui, ou que vocês conseguirem olhar diferente, vai fazer muita diferença na vida de vocês, não só no resultado, né, se vai passar no concurso ou não, mas para a vida, né, para a área profissional, para outras áreas também. Então, para mim, é muito, né, gostoso falar sobre esse tema e poder estar aqui com vocês, né, repartir um pouquinho sobre as minhas vivências. Aí vocês podem ficar à vontade, tá, para fazer pergunta no chat ou falar se tiverem alguma dúvida. Eu vou deixar meu e-mail para vocês também, né, de suporte, se vocês tiverem dúvida. E antes de começar, se vocês puderem pegar um papel, uma caneta ou um caderno, né, para vocês anotarem, tem alguns exercícios que eu quero que vocês registrem a resposta, até para ajudar a ter mais efeito, né? E pegar uma água também, né? Eu sei que ficar na frente, né, da tela é desafiador também, mas eu tenho certeza que está dentro, assim, do interesse de vocês, e eu prometo tentar fazer o mais dinâmico possível, tá? Deixa eu compartilhar, então. Vocês estão vendo, gente, a apresentação? Então, o nome, né, do nosso webinar é Preparação Empática. Eu coloquei concurso de psicologia do TJ de São Paulo, mas aqui eu não vou falar sobre coisas específicas da formação do psicólogo, vou falar sobre a preparação empática mesmo. Então, eu vou falar mais sobre a questão do preparo emocional, tá? Para o estudo, para criar uma mentalidade, uma crença, para criar hábitos que vão ajudar a passar, a se preparar para o concurso de um modo amoroso, de um modo compassivo, você se tratando bem nesse processo, tá? Sem se estressar nesse processo o máximo possível. Primeiro, para a gente começar, eu quero que vocês escrevam no chat ou falem, né? Qual é o seu sentimento agora? É o nosso check-in. Toda vez que a gente começa uma reunião ou uma aula, é muito importante trazer o campo sentimental, emocional, né? Então, como você está agora? Qual que é o seu sentimento?
tranquilidade, a Rita falou. Eu estou feliz de estar aqui com você, com vocês. A Raquel está ansiosa, a Gabi também. É importante vocês acolherem esse sentimento, mesmo que seja muita ansiedade, expectativa, irritação, raiva, medo, mas é importante entrar em contato com esse sentimento. Nós não fazemos nada, principalmente racional, de estudar processo cognitivo, quando a gente desconsidera o nosso sentimento. É a sensação que traz a presença, que traz o foco e a atenção plena. Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, por exemplo, agora eu vou cuidar do meu filho, ou vou encontrar meu namorado, meu marido, pergunta primeiro como a pessoa está se sentindo, como ela está, olha para a pessoa, isso vai trazendo presença. A Sunilde colocou ansiosa com o evento, mas agora me sentindo acolhida por me conectar com vocês. Aqui, né, a proposta é ser empática com vocês mesmos. Então, trazer esse sentimento, se ouvir, se olhar, se sentir, né, poder trazer sem julgamento, sem crítica o que vocês estão sentindo agora, tá? Porque isso vai trazer presença. E durante o preparo para o concurso, nós temos vários sentimentos, às vezes conflitantes, às vezes começa o dia toda animada, depois, às vezes não consegue cumprir tudo aquilo que você planejou e fica desanimada, ou então está num dia que está com outras situações na família, ou de doença, tem dia que a gente está menstruada, está gripada, tudo isso vai impactar. E a gente está aqui, nós somos seres, né, sensitivos, então a gente precisa acolher o sentimento, entrar em contato para a gente daí lidar com ele, sem ignorar, sem se anestesiar, sem fugir, tá? Então, uma coisa muito importante é isso, porque é o sentimento que vai trazer a conexão para você estudar. A base da aprendizagem, ela é emocional. A base da aprendizagem é o vínculo. Eu lembro, gente, de uma professora minha, de desenho geométrico, que ela me deu aula da 5ª à 8ª série, né? No tempo que eu estava era até o 8º, agora até o 9º ano. E ela começava sempre a aula abrindo um livro e lendo uma mensagem daquele Minutos de Sabedoria. Então, assim, antes dela entrar em geometria, em matemática e desenho, ela trazia o sentimento. E ela, assim, fez muita diferença na minha vida, eu sou muito grata, porque ela mudava o meu dia, assim, tornava o processo de aprendizagem muito prazeroso e mudava o meu dia, porque eu me sentia acolhida como ser humano. E até isso foi uma das coisas que me ajudou a passar no concurso, né, do tribunal. Aqui no Paraná tinha raciocínio lógico, então era muito forte matemática. E eu gosto de matemática, e essa professora, Leila, ela me incentivou, me inspirou muito, sabe? Pelo jeito dela. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? Em 2004 para 2005, eu terminei a graduação em psicologia aqui na UEL, em Londrina, e aí em 2006, mais ou menos, eu fiz o concurso do TJ de São Paulo e do Cismepar. Antes disso, eu fiz um teste seletivo na UEL para ser professora. Eu já tinha especialização, né, em psicologia organizacional, já trabalhava na clínica, já trabalhava com saúde do trabalhador, tinha um projeto numa metalúrgica, que eu atendia, né, os funcionários. Então, eu já tinha passado no teste seletivo da UEL. Eu sempre, assim, experimentei vários concursos, e isso foi me dando uma rotina para eu estudar. Depois que eu fiz o teste seletivo da UEL, eram 2 anos, e aí eu comecei a estudar para esse do Cismepar, que eu sabia que era temporário, que eu ia dar aula na UEL. Também estudei para o concurso da PUC de São Paulo, né, que para a gente passar no mestrado, além do projeto, você tem uma prova, tem que escrever, tem prova discursiva, tem inglês ou francês. Então, eu continuei estudando, lendo em outras línguas também, né? Eu sempre tive muito, assim, o hábito de estudar. Então, isso facilitou. E isso veio, gente, da minha história de vida.
os meus pais, eles sempre incentivaram muito a gente a ler e a estudar. Para vocês terem uma ideia, assim, eu tinha férias, eu gostava de ler aquele Almanacão da Mônica. Meus pais, eles assinavam o Gibi da Mônica desde criança. Eu guardava dinheiro, toda semana comprava um livro, né, de literatura mesmo. Então, assim, isso foi um hábito, né, prazeroso, só que também me trouxe uma dificuldade, às vezes, de me conectar com as pessoas, sabe? Às vezes era muito séria, assim, então eu vivia com outras pessoas da mesma idade, só que às vezes eu não conseguia conversar, porque aquilo que eu tinha de repertório era diferente, então isso me afastou um pouco das pessoas, né, da minha idade, assim, isso criou um pouco de distanciamento, mas me ajudou nessa parte, né, profissional, intelectual. Então, eu estudei para esses concursos, passei no TJ de São Paulo, lá para Fartura, eu coloquei uma cidade no interior de São Paulo que eu achei que ia ser pouco concorrido, sabe? E por isso que eu não fui para lá, porque era uma cidade que eu não tinha interesse de morar. Só que na hora de fazer a inscrição, eu tinha que escolher a comarca. E eu achei que Assis, São Paulo, outras cidades, nenhuma eu tinha vontade de morar, então eu coloquei meio aleatório, assim, e aí acabei depois decidindo não ir, né, porque eu ia estar me afastando da minha família. No Cismepar, foi onde eu fui chamada, que é um consórcio de saúde do norte do Paraná, eu daí fui chamada para trabalhar no CAPS 3. Então, eu saí da UEL e fui trabalhar no CAPS 3, fiquei 2 anos e pouco. E aí eu fui a oportunidade também de eu aprender muito trabalhando na rede, né? Na rede do executivo. E quando eu estava lá no Cismepar, eu também sabia que eu não queria ficar só ali. Eu já estava fazendo mestrado, estava muito corrida, assim, que a minha carga horária era 40 horas, eu gostava muito, eu amo saúde mental, eu amo, assim, atender as pessoas, aprendi muito, trabalhar em equipe, com psiquiatra, assistente social, TO, foi muito rico, sabe? Eu trago isso até hoje. Só que eu queria também ter mais tempo com meu marido, a gente queria ter filhos, né? Então, quando eu terminei o mestrado, meu plano era engravidar, né, ser mãe e estudar para outro concurso. Foi quando eu continuei estudando, e aí, mais ou menos em 2008, eu não lembro certinho, eu fiz 3 concursos, o TJ Paraná, o CESA, que é da Secretaria de Saúde do Paraná, que é para trabalhar em hospital do estado, e a Prefeitura de Cambé, que é uma cidade que perde Londrina, no Paraná. E os 3 eu passei, só que esse do César nunca chamaram ninguém. A Prefeitura de Cambé, eu saí do Cismepar, do CAPS de Londrina e trabalhei 3 meses no CAPS infantil em Cambé. Foi onde tinha a vaga, né? Então foi muito bom também essa experiência lá no CAPS, com criança, atendendo criança e família, porque me deu também essa experiência de desenvolvimento infantil, de trabalhar com um grupo de pais, foi tudo assim, até hoje eu trago para as situações que eu faço atendimento, todas as pessoas que eu já atendi, que as coisas que eu estudei, tudo, nada se perde, né? Tudo integra, tudo faz parte de mim. E aí eu saí de Cambé quando eu ganhei meu filho, e quando eu ganhei meu filho mais velho, Felipe, que hoje está com 11, me chamaram no Tribunal de Justiça do Paraná. E aí, em 2012, eu fiz um concurso do Senado Federal. Esse concurso, para psicólogo do Senado, é o psicólogo que ele vai ajudar a elaborar leis. E esse concurso tinha uma vaga só, eu fiquei entre os 30. Esse eu não consegui estudar muito, né? Porque eu estava grávida da Débora, estava trabalhando no tribunal, tinha o Felipe pequenininho, né? E aqui eu trouxe para mostrar para vocês os fichamentos que eu fiz, né? Os cadernos que eu uso até hoje. Esse aqui eu comecei, ele até está com a capa rasgada, quando eu comecei em 2006 a estudar, né? Então, aqui tem fichamento do ECA,
tem de como fazer entrevista psicológica, psicodiagnóstico, tem várias teorias, tem sobre abuso sexual, tudo que estava nas referências lá, né? E esse aqui, eu também, tem alguns aqui no comecinho, por exemplo, tem um aqui que é só de teorias da personalidade, aí aqui eu consigo usar até hoje. Tem um resuminho, o que que é Freud, o que é Jung, o que é Maslow, Karen Horney, né? Então, aqui foi uma forma de eu me organizar e tudo isso eu aproveito até hoje, né? Hoje, aqui é meu marido, né? O Talmos, o Felipe, a Débora, minha família. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que mais do que o resultado, né? Assim, de passar num concurso, o que mais assim me deixa feliz são os relacionamentos, são as pessoas que estão comigo, né? São os vínculos que a gente tem. Então, para mim foi sempre um valor muito forte eu poder estar junto com eles. E o concurso, no tribunal, eu ter escolhido aqui, né, para ficar em Londrina, me possibilitou estar junto com eles, me possibilitou ficar 6 meses de licença quando o Felipe nasceu, quando a Débora nasceu, né? Então, tem várias coisas assim. A gente tem um horário que, quando eu comecei, era das 8 às 5 e 2 horas de almoço, eram 7 horas. Depois mudou para do meio-dia às 7. Hoje, acho que todos os tribunais estão nesse horário, né? Lá em São Paulo ainda é menos, acho que são 6 horas por dia. E isso é muito bom, porque daí a gente consegue ter tempo, liberdade para poder também curtir a família, se dedicar, né, assim, a outras coisas que a gente gosta, mesmo que, né, no meu caso, eu estou trazendo aqui que era muito forte, assim, a minha preocupação, eu queria acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos, e eu queria ter tempo de qualidade todos os dias, assim, né, com meu marido. Então, esse trabalho, o concurso se encaixou nos meus valores. Por isso que eu não fui para São Paulo, né, para poder ficar perto deles, que meu marido também estava trabalhando em Londrina na época que a gente namorava. Aqui eu trouxe uma foto, né, do meu trabalho hoje aqui no NAI, que é o Núcleo de Apoio Especializado à Criança e Adolescente de Londrina. Hoje a gente está trabalhando online. Aqui é um estudo de caso com o Zelon, que é um acolhimento, com o Conselho Tutelar, Associação Flávia Cristina. E daí eu estou trabalhando hoje nesse contexto online, né, por causa da pandemia. Então, tudo aquilo que eu estudei me ajudou hoje a me relacionar e que eu vivenciei, né, me relacionar com as pessoas, com a rede. Então, tudo que a gente estuda ou cria hábito não é desperdiçado, tudo a gente aproveita. Aqui é um grupo que eu atendi no ano passado, que era um curso chamado Valorosos, que a gente tinha encontros ao vivo e também aulas gravadas. Nesse curso, eu trabalhei muito a questão da autoestima, da valorização pessoal, né? E daí esse é um trabalho que eu faço fora do horário, né, do serviço público, que também para mim tem sido muito, assim, gratificante. E aqui, contando um pouquinho, né, como que eu, assim, da minha história, vocês vão ver que ao longo do tempo eu vou dando mais detalhe. O meu desejo, gente, de passar no concurso era para poder ter uma segurança financeira, né, para poder, assim, eu sempre gostei de ter minhas coisas, sempre que eu fazia estágio já na faculdade, eu tinha bolsa, eu gostava de comprar as minhas coisas, assim, eu queria ter muito isso, assim, de ter o meu próprio dinheiro mesmo, eu não queria depender de outra pessoa financeiramente. Então, esse era o meu desejo, eu tinha muita vontade de trabalhar na área institucional, como vocês viram, eu fiz mestrado em psicologia social, então eu sei que eu amo a clínica, o atendimento individual, mas eu sei que tem coisas que vão além da clínica, que tem a ver com política pública, né, com uma questão mais social, assim, tem muitas vulnerabilidades emocionais que elas são agravadas pelas questões sociais, pela falta de política, pela falta da presença do Estado, né, e das políticas nas famílias, na vida das pessoas. Então, eu queria trabalhar com instituição, assim, e aí sempre gostei muito de adoção, né? Então, o que me chamou a atenção para ir para o tribunal foi isso.
E hoje eu trabalho numa sub-área dentro do NAI, que a gente teve a oportunidade de poder escolher, que é habilitação para adoção, né? Então, tipo, a Lara está na área de família, ela optou, né, por ficar nessa área agora. Eu estou na área de adoção, que é uma área que eu gosto bastante. Mas eu tinha, assim, alguns problemas para conseguir realizar esse sonho. Então, os problemas externos a mim, era o contexto que eu estava, que eu viajava para São Paulo uma vez por semana para fazer o mestrado lá em psicologia social e trabalhava 40 horas, então eu não dormia direito. Esse período que eu estudei, eu tive insônia, eu tive assim, eu quase não cuidava da minha casa, eu não conseguia, assim, focar muito em outras coisas, porque a minha carga horária de trabalho, e eu não quis abrir mão de estudar, era grande, né? Então, foi um tempo, assim, meio que acumulou bastante coisa, sabe? Mas o meu marido me apoiou, a gente fazia as coisas, assim, junto, né? Decidia as coisas junto, e o problema interno é que, assim, eu tinha pensamento, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Tem gente que só estuda, eu tenho que trabalhar, eu estou estudando, e eu gostava de trabalhar também, sabe? Mas eu ficava, assim, com aquela dúvida, será que é para mim? E o plano que eu fiz foi assim, foi criar um cronograma de estudo, pegar as referências, alguns livros eu emprestei na biblioteca, eu ia na biblioteca da UEL, porque eu também não tinha, assim, como ficar investindo muito em livro. Aí eu pegava emprestado da biblioteca, aproveitava o tempo que eu estava lá na PUC para estudar. Então, o plano foi esse, foi seguir aquilo que estava ao meu alcance. E o do TJ Paraná, eu fiz um curso de raciocínio lógico. Eu peguei um professor de matemática, que ele dava aula particular de matemática, e ele montou um curso para raciocínio lógico, que era uma matéria, não sei se a Lara lembra, quando você fez também, Lara, que a gente fez o mesmo, eu acho, né? Tinha raciocínio lógico, lembra? E aí, e aí eu fiz esse cursinho. Aí eu ia, era sábado de manhã, tinha uma apostila, e eu amei, assim, o raciocínio lógico, né? Então, assim, o que estava ao meu alcance, eu agi, eu fiz, de estudar, de... Só que a maneira de eu estudar, eu vou falar mais para frente para vocês, era, assim, antes de estudar, eu sempre caminhava. Todo dia eu caminhava, eu tomava muita água, eu ia na igreja, eu sempre orava, eu tinha hábitos para me segurar, não ficava só estudando. Então, isso me dava energia, sabe? A caminhada, assim, ventilava a minha mente, eu estar com meu marido, né? Tudo isso me enchia, assim, de energia, de disposição. Então, às vezes, é isso que pode estar faltando, assim, né? Para você, às vezes, você focar só no estudo e não ter uma qualidade de vida, um estilo de vida que você traz seus valores, acaba daí se sufocando, tá? E o que aconteceu também, além daquilo que eu fiz, tem coisas que não dependem da gente, que acontece. Tem coisa que eu posso planejar, mas eu vou até um certo limite. E um dia eu fui na igreja e veio uma palavra no culto falando que Deus ia abrir as portas dos tribunais de justiça e que eu ia saber pela internet e que eu ia louvar a Deus, que eu ia saber que essa é uma preparação de Deus. Então, isso eu chamo de cocriação. Eu acredito, né? Eu tenho fé nisso, assim, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei, assim, que a minha vida foi um milagre de Deus. Quando eu nasci, eu tive um problema de incompatibilidade sanguínea, era para eu ter sequelas, e graças a Deus eu não tive, assim, nenhum comprometimento, né? Então, quando eu ouvi aquela palavra, eu fiquei mais em paz ainda, né? E eu continuei estudando, e aí, quando eu vi o resultado, e foi bem certinho assim que eu vi o resultado dos dois, né? Do TJ de São Paulo e do Paraná. Aquilo foi uma confirmação. Então, a gente pode fazer as coisas até um certo ponto, mas conforme a sua fé, Deus pode preparar além daquilo que você imagina ou pensa.
né? E quando aconteceu isso, assim, eu vi que era um testemunho também que eu tinha que dar para quem crê em Deus. Então, a fé, a espiritualidade, não estou falando de dogma, né? Não estou falando assim de religião, mas a fé e a espiritualidade, elas são fatores que aumentam a nossa felicidade, que ajudam a lidar com a ansiedade. E isso a gente tem que buscar, né? A fé é um dom de Deus, mas também você pode buscar a fé, né? De acordo com a sua história, né? As suas crenças. Aí o desafio foi conciliar os horários, mas eu tinha muita motivação, assim, eu estava tava animada e fiquei mais ainda com essa palavra que eu contei para vocês. Aí, quando saiu o resultado, eu passei em primeira aqui em Londrina, no TJ Paraná, eu não acreditava. Quando eu fiz a redação no dia do concurso, que era a parte discursiva, eu achei que eu fui muito crítica, eu achei assim que eu fui muito incisiva. Então, a minha nota da redação, ela foi boa, mas não foi tão boa, igual das que ficaram em segundo, terceiro, né? Não lembro direito. Eu sei que, assim, depois que eu fiquei pensando, e agora a redação que eu fiz, né? Acho que eu fui muito, assim, crítica, por causa dessa minha formação, né, na psicologia social. E, pelo contrário, né, deu uma nota boa, assim, e as outras partes, que era de assinalar, eu também fui bem. E a transformação que aconteceu, gente, não foi só o resultado de eu ter passado, mas foi que esses hábitos que eu tive de estudo, antes de estudar, eu cuidar de mim, eu me alimentar bem, fazer uma caminhada, tentar dormir, ficar com a minha família, orar. Isso me ajudou a entender que eu poderia conseguir outras coisas também. Esses hábitos, eles me ajudaram a eu descobrir quem eu sou e quem eu posso me tornar. Então, são hábitos que eu trouxe para a minha vida, que eu fui incorporando na minha vida. Então, todo o processo de preparação, você vai descobrir mais sobre quem você é, né? Então, isso que eu acho mais bonito. Não é só o resultado de passar no concurso, mas é quem eu me torno, é a transformação que eu vivo, é o que eu descubro sobre mim. Em toda a jornada, então a gente está aqui hoje, vocês têm o sonho de passar no concurso público. O resultado, ele não é tão importante quanto a jornada, porque nessa jornada você vai aprender sobre quem você é, o que é importante você levar junto com você, que nem eu falei para vocês de alguns valores que eu tenho. Quais são os seus? O que é importante? O que você não abre mão? Porque daí você tem que fazer um plano e nesse plano incluir os seus valores, aquilo que você não abre mão, aquilo que é importante. Não adianta, por exemplo, eu vou me radicalizar, vou me excluir da vida de todo mundo, vou só ficar fechado estudando. Não, se a vida social para você é importante, coloca, né, na sua agenda, por exemplo, falar com uma amiga, encontrar os amigos, porque isso vai te alimentar, é você levar junto os valores que são importantes para a jornada. E durante a preparação do concurso, existem muitos sentimentos, né? Que nem vocês trouxeram, ansiedade, felicidade, tranquilidade. Tinha dias que eu estava com esperança, tinha dias que eu estava cansada, confiante, a sensação de disciplina, de desejo, de expectativa, estresse, dedicação, incapacidade. Será que eu vou conseguir? E aí a gente começa a lembrar de vivências que a gente passou, às vezes que não teve tanto apoio, né, dos pais, ou de quem cuidou, ou de um colega, ou de um professor que detonou, né, a gente, e a motivação. Então, esses sentimentos, todos eles são naturais. Nós somos humanos, então nós vamos passar por essa montanha de sentimentos. A minha pergunta é: será que você está prestando atenção no seu sentimento? O quanto você tem ouvido aquilo que a sua sensação, o seu corpo te mostra, que o sentimento, ele está na carne.
A emoção, ela se aloja no corpo. E aí que é importante eu ouvir o meu corpo. O dia que, por exemplo, eu estou mais cansada, o meu corpo sinalizando, ó, você tem que dormir, você tem que repousar. O repouso, o descanso também faz parte da preparação. O dia que eu estou com muita expectativa, eu tenho que gerenciar essa expectativa, porque se eu tiver uma expectativa muito alta e não alcançar, eu me frustro. A satisfação é uma fórmula. A minha percepção ela tem que ser maior do que a expectativa. Então, a gente precisa aprender a gerenciar, ter uma expectativa mais baixa para conseguir estar satisfeita. Então, por exemplo, o meu plano hoje é ler 10 páginas do livro. Aí eu tenho essa expectativa, mas eu consegui ler 15, né? Então, eu vou estar satisfeita. Agora, se eu tenho a expectativa de ler 30 páginas e li 20, eu vou estar insatisfeita. Então, vamos aprender a gerenciar a expectativa. Então, a preparação, ela é emocional, ela é um processo de autoconhecimento, de eu conseguir gerenciar esses sentimentos. E aqui eu trouxe o termo empática, por quê? Preparação é eu trabalhar a minha mentalidade ou o meu modo de subjetivação. Eu gosto desse termo, né, que é da Sueli Ronick, que é psicóloga da esquizoanálise, da psicologia social, que ela fala assim que nós temos modos de subjetivação, que são modos de agir, pensar e sentir. Esses modos de subjetivação, eles acontecem pelas nossas experiências de vida, conscientes e inconscientes, e pela cultura, pela história. Antes da gente nascer, já existia uma cultura que, por exemplo, a sua família já queria que alguém passasse no concurso público. Já existiam expectativas sociais sobre o que é estudar, o que é ser profissional. Então, tudo isso vai afetar a nossa forma de agir, pensar e sentir. Né? Por exemplo, a gente tem lugar de mulher é no fogão. Isso é uma crença social, isso vai afetar quando a mulher começa daí a se preparar para ser independente, para ter uma profissão. A mãe, por exemplo, ela pode se sentir culpada de trabalhar e deixar os filhos. Tudo isso são modos de subjetivação que vão sendo introjetados, né, pela nossa rede social. Quando a gente está na mídia, a gente está sendo subjetivado. Quando a gente está fazendo um curso, a gente está aqui, ó, criando modos de subjetivação nesse webinário, né? E a preparação é aquilo que eu faço antes do resultado, então é o treino. Então, assim, para eu conseguir correr uma maratona, eu vou ter que treinar, eu vou ter que ficar anos me preparando, com horário, com alimentação, com os treinos, com água, são vários detalhes, né? Com uma rotina em casa, para eu poder depois chegar naquele resultado. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer, quero que vocês respondam agora no chat, a sua vontade de se preparar é maior do que a vontade de passar no concurso? A sua vontade de fazer esse preparo, ela é mais alta do que a vontade de passar no concurso? Se fosse para colocar numa balança, né? O que é mais forte? A vontade de se preparar ou a vontade de passar? O cachorro tá latindo aqui, gente, eu tô em casa, viu? Então, para a gente poder se preparar, tem que ter uma mentalidade, assim, que essa preparação, ela precisa ser mais importante do que o resultado. Então, assim, eu criar esses hábitos, essa rotina, eu aprender sobre mim, eu aprender a gerenciar meus sentimentos, precisa ser mais importante do que o resultado. Tem um filme que eu assisti essa semana, I Can Only Imagine, eu só posso imaginar. Ele é um filme que conta a história da música, I Can Only Imagine, e essa música é uma música gospel que é a mais tocada no mundo, assim. E aí o filme conta a história de como ele criou a música.
E a história é a história de vida dele. Ou então, assim, quando você vê alguém recebendo um prêmio Nobel, ou subindo ganhou uma medalha olímpica, ou consegue faturar um tanto de dinheiro. Essa pessoa, para ela conquistar aquele resultado, ela passou muito tempo se preparando, né? Então, aqueles bastidores, aquele treino, aquela preparação, ela teve que ajustar o modo dela pensar, agir e sentir. É que a gente não enxerga. Quando eu imagino, eu vou passar no concurso, eu só enxergo o meu nome lá na lista, né? Eu fico sonhando, né, no dia de ver lá a notícia, e eu já vou automaticamente com o meu cérebro, na minha imaginação, para o resultado. Só que eu preciso me conectar antes com o processo que vai me trazer o resultado. E esse processo ele não é linear. Então, a gente precisa desenvolver a imaginação, visualizar a gente se preparando. Vocês têm feito isso? Vocês têm feito isso assim de criar essa imagem, criar esse estilo de vida, de incorporar na vida de vocês o hábito de estudar, de se preparar? E a preparação, ela é empática, porque a empatia é a habilidade que eu tenho de sentir no lugar de outra pessoa. Então, eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro e entrar em contato tanto com as dores quanto com as alegrias daquela pessoa, da outra pessoa. Então, é quando eu sou amorosa, quando eu tenho uma autocompaixão, é quando eu tenho facilidade de me colocar, de entender, né, o que que aquela criança precisa, o que que meu marido está sentindo, o que essa pessoa que eu estou aqui vendo, né, que está comigo, observar ela e tentar e sentir, se colocar no lugar dela. E isso a gente faz sem crítica, sem julgamento, com respeito, né, com compaixão, entendendo que cada pessoa é única e cada uma tem a sua história. E a pergunta é assim: o quanto você está sendo empática com você mesma? De 0 a 10. Quero que vocês coloquem aí no chat ou preenche, tá? De 0 a 10, o quanto você está sendo empática com você, o quanto você está sendo amorosa, compreensiva com você. Porque às vezes a gente é tão boazinha assim, né, para os outros, ou tem paciência com os outros. Mas com a gente mesmo, se você, por exemplo, passei da hora de acordar hoje, você já começa a se punir. Eu sou muito ruim, nada que eu faço está bom. Você já começa a pensar. É como se você pegasse um chicotinho e ficasse se punindo, né? Então, quando a gente está sendo muito crítica com a gente, ou se compara com outra pessoa, que tem outra realidade, que tem outra história, será que é justo? Então, isso é o contrário da empatia. Então, de 0 a 10, o quanto você está sendo empática com você mesma hoje? Porque se você tem essa habilidade de se colocar no lugar do outro, você também tem para você mesma usar com você. E a grande chave para a gente ser, para quem tem a empatia desenvolvida, é usar com você mesma. Eu era muito empática com os outros. Até o momento que eu falei, não, eu também preciso ser comigo. Às vezes eu fazia alguma coisa que os outros queriam, mas que eu não queria, não falava não. E aí, aos poucos, eu fui começando a delimitar mais, a falar não. Eu ficava, assim, no começo, achando estranho, não era um padrão que eu tinha, só que daí eu vi que eu estava sendo empática comigo. Às vezes, para eu falar um sim para mim, eu tenho que falar um não para os outros. Né? Então, quanto você está sendo empática e amorosa com você? E aí, depois dessa nota, alguém quer compartilhar aí de 0 a 10? Qual é a nota que vocês dão de empatia para vocês? E qual ação, então, vocês vão praticar, vocês escolhem praticar para ser mais empática com você? A Sunilde colocou 7, Gabi 6, Juliana 5. Então, essas notas, elas o que tem para você ser mais empática com você.
Então, é oportunidade agora, nesse momento aqui, agora, de você escolher uma ação. E quero que você escreva para se comprometer com você. A gente está escrevendo para poder registrar, porque tudo aquilo que eu só penso e fica na minha mente, a mente não é um lugar, né? O nosso cérebro de armazenar as coisas, a gente tem que externalizar. Então, quero que vocês escrevam qual é a ação que você vai praticar para trazer mais empatia para a sua vida, tá? A Rita, 9, após uma formação, entendi que necessitava ser gentil comigo mesma, como a música da Kel Smith. Ai, que lindo! Show! Então, ainda dá para aumentar. Qual seria a ação para você ser mais empática ainda com você? Quero que vocês escrevam, e a gente está também quantificando, quando eu peço para vocês colocar uma nota de 0 a 10, para trazer também o lado racional do nosso cérebro. Tudo aquilo que eu não meço, tudo aquilo que eu não tenho objetividade, eu não consigo mudar. E o nosso trabalho, né, quem é psicóloga, a gente fala muito sobre isso, é trazer consciência para aquilo que é inconsciente, é conseguir enxergar as relações, as conexões que são emocionais, que são invisíveis, que ainda prendem a gente num comportamento. E para eu mudar esse comportamento, eu preciso trazer número, preciso trazer objetividade, preciso ter nitidez. Então, quando eu falo um número, eu tenho nitidez, eu consigo mensurar. E esse número, ele é específico de cada uma. Então, daqui a um tempo, se vocês assistirem essa aula de novo, se vocês fizerem de novo, vocês vão ver que já mudou. E aí, o importante é que é a sua referência, tá? E aí, hoje eu vou falar sobre 3 princípios, né, para essa preparação empática. Como é 1h30, não tem como a gente aprofundar em muitos temas, então eu selecionei 3, que são aqueles que eu achei mais importantes, assim, para essa aula inicial, e depois, quem quiser, eu vou apresentar no final, se vocês quiserem dar continuidade para essa preparação, um curso com mais 3 aulas, tá? Sobre meta e intenção é que assim, sou eu hoje e eu tô com a meta, né, de passar no concurso, de ver o meu nome escrito lá na lista do concurso. Então, eu sei o que eu quero, a meta é isso, eu sou objetiva, eu quero passar no concurso. E a meta vai me gerar o quê? Uma expectativa, eu espero passar no concurso. Essa expectativa, ela já vai começar a me trazer ansiedade. Então, tudo aquilo que eu espero é gostoso, porque eu tenho um desejo, eu tenho ali alguma coisa que faz sentido para mim, que me dá prazer, só que também ela pode me trazer ansiedade, porque eu fico daí se eu não passar, e se eu não conseguir, né? E eu começo daí a pensar coisas ruins, né? Então, sempre assim, a meta, ela vai trazer expectativa. A meta, quando você cria uma meta, você está com uma motivação extrínseca. Essa motivação, eu passar no concurso, é algo externo a mim, é um resultado que está fora de mim, que tem a ver com o ambiente, com as outras pessoas. Quando eu falo assim, eu quero ter um patrimônio de R$ 1 milhão, é uma coisa que está fora de mim, é o dinheiro. Ou então, assim, eu quero um carro tal, eu quero uma casa tal, fazer uma viagem para tal lugar. É a coisa que está fora. É que nem aqui, essa motivação extrínseca, a imagem, né, que vem é o ratinho que aperta a barra e recebe a água. É o estímulo que ele faz e a resposta é um estímulo do meio que satisfaz ele. Tá? E a motivação extrínseca, ela gera dopamina, que é um neurotransmissor, um hormônio, que ele é da recompensa, que é da satisfação. Então, toda vez, por exemplo, que eu termino um treino, eu vou disparar dopamina, no final, principalmente, porque a hora que sai a recompensa, o resultado. A dopamina, ela é viciante. Então, no momento que eu recebo a dopamina, eu já não estou satisfeita, eu quero mais.
eu já começo a pensar assim, depois eu tenho que fazer um treino mais longo, depois eu tenho que pegar mais peso, depois eu tenho que correr mais quilômetros. E aí, no momento que você tem uma motivação muito extrínseca, se você comprar aquele carro dos seus sonhos, você já vai estar pensando no próximo. Você não consegue celebrar, você não consegue ter uma sensação de felicidade constante. A dopamina, quando ela recompensa, só que ela dura muito pouco tempo, ela fica muito tempo, essa aqui, muito pouco tempo no seu organismo. Outra coisa também da é que eu não meta aquilo que eu quero, tá? Então, outro conceito que eu trago para vocês é a intenção. A intenção, diferente da meta, ela é o meu porquê. Qual é a minha intenção de passar nesse concurso? Por que eu quero passar nesse concurso? Qual é a minha intenção de estar fazendo esse webinário? O que é importante aqui para mim? Vocês estão vendo que já muda a lógica, já muda a pergunta? A intenção, eu entro mais em contato com aquilo que eu sinto. Então, quando eu estou pensando numa intenção, qual é a minha intenção? De querer ser mãe, de casar, de viajar. Eu quero viajar porque eu quero ter um tempo de qualidade, criar novas experiências com os meus filhos, com meu marido. Eu quero passar no concurso porque eu quero me sentir mais reconhecida. Para mim é importante trabalhar no judiciário, eu gosto de ajudar outras pessoas. Eu quero ter aquele carro porque vai ficar mais fácil, mais rápido a logística da minha rotina, né? Então, assim, a intenção ela é muito mais poderosa e amorosa para a gente usar do que meta. Então, esse princípio que eu quero passar para vocês. Não casem com a meta, casem com a intenção. Porque a intenção, eu não vou ficar naquela expectativa. Quando você cria a intenção, você não vai, assim, ser tão impositiva com você mesma. E aí entra a motivação intrínseca, que é aquilo que me motiva internamente. É um motivo que tem a ver com os meus valores. Então, assim, quando eu falo da intenção de passar no concurso, que é para eu poder, por exemplo, ter uma estabilidade, ter um horário, ter dinheiro para pagar minhas contas, para poder ter minha casa, ter as viagens, poder tirar uma licença, né? Então, ajudar as pessoas, trabalhar com adoção, era uma motivação que eu tinha, né, de passar no concurso. Então, essa motivação, ela está dentro de mim, ela não está só fora. E aí eu posso realizar essa motivação intrínseca, talvez não só passando no concurso. Talvez, por exemplo, se eu for fazer um curso sobre adoção ou formar um grupo para atender pessoas que estão com processo de adoção, isso vai também realizar a minha intenção. Então, a intenção, ela abre mais possibilidades. Quando você traz a intenção. E a intenção, que eu acho mais legal, é que você fica feliz hoje. Você não fica feliz só quando acontece o resultado, que é a dopamina. Você fica num estado químico com o seu corpo, com mais ocitocina, com mais serotonina, que são os neurotransmissores da felicidade. E a gente não consegue ser feliz no futuro sem estar feliz hoje, né? Então, é muito importante já começar a estar feliz antes do resultado esperado chegar. E a intenção traz isso, porque a gente sabe que todo o nosso comportamento, ele tem uma intenção positiva. Tudo aquilo que eu faço é por causa dos recursos que eu tenho. Eu não vou fazer nada com uma intenção ruim, negativa, sabe? Então, a intenção, eu já fico feliz hoje. E aí, em vez de eu ficar pensando em controlar a meta, que eu não tenho controle nenhum sobre aquilo que está fora de mim, eu vou trazer o foco, controlar as minhas ações. Faz sentido para vocês, gente? Vocês entenderam a diferença? A meta eu não controlo. A intenção é o meu porquê. E aí, quando eu trago isso, eu trago
as minhas emoções, meus sentimentos, eu já sou feliz hoje, e eu vou controlar os meus passos, eu vou controlar as minhas ações. Então, por exemplo, tem muita coisa que não está no nosso controle, a internet às vezes cai, ou você fica doente, às vezes você tá se cuidando, mas você pode pegar uma gripe, o Covid. Só que aquilo que está no meu controle, eu vou fazer, porque eu tenho uma intenção, eu sei o quanto é importante estar aqui com vocês hoje, né? Então, é controlar as minhas ações. Eu tive uns imprevistos hoje, só que eu fiz a aula, eu preparei essa aula para vocês, então isso está no meu controle, porque eu tenho um porquê estar aqui com vocês, né? Então, essa atitude da intenção ela é muito mais amorosa do que eu tentar fazer meta. Vocês já viram, por exemplo, a minha meta é emagrecer, chegar em tantos quilos. Aí tá, eu consegui emagrecer. Só que logo depois que eu consegui emagrecer, eu tô mal, eu fico mal, porque eu não fui, eu casei com a meta. Eu não casei com a intenção. Então, em vez, por exemplo, de eu falar, minha meta é emagrecer, chegar em tantos quilos, a minha intenção é ter uma vida feliz, saudável, é ter mais energia, disposição. Aí eu vou conseguir a meta junto e ainda vou estar feliz no dia a dia. Tá? Então, a intenção, ela traz mais possibilidade de você não abrir mão daquilo que é o seu valor, daquilo que é inegociável para você, e vai te trazer essa presença de você controlar as ações hoje. Então, o princípio é o seguinte: não case com a meta, crie uma intenção. Então, quero que vocês escrevam agora qual é a sua intenção em relação ao concurso, tá? Esse concurso que vocês estão estudando, ou outro concurso público. Qual é a sua real intenção? Quero que vocês escrevam aí no caderno, e se vocês quiserem compartilhar no chat, tá? Pode colocar. Sempre hoje que eu começo um curso, eu pergunto, né, para as pessoas qual é a intenção, e depois a gente compara no final, daquele período de acompanhamento, o que aconteceu. E quando a gente só faz isso como meta, é muito mais assim raso. Quando a gente trabalha com intenção, o porquê, tudo que você quer se tornar nesse processo, a emoção, o que te motiva internamente, sabe? É muito mais poderoso. Isso da intenção, para vocês terem uma ideia, tão sério isso, e se tornou um hábito tão forte para mim, que esse ano eu construí o Bullet Journal, eu fiz num caderninho assim, e aí eu coloquei intenções de co-construção, que eu chamo, né, para esse ano, que eu comecei ele dia 10 de janeiro, e a cada mês, né? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, do ano. Aí tem, por exemplo, um carro que eu quero ter, tem que eu quero correr a meia maratona, uma viagem com a minha família, tem um estilo de vida saudável, tem várias coisas aqui, cursos, quero tirar a licença do tribunal, né, um tempo. E aqui, ó, tem a revisão do lado. Aí, em janeiro, que é o primeiro mês, também tem as intenções para o mês de janeiro. Para o mês, e depois eu vou revisar. E todos os dias eu coloco uma intenção de como eu quero me sentir. Então, isso da intenção, eu transportei não só para um objetivo, assim, ou para um curso, mas para o meu dia a dia. Então, todo mês eu tenho intenções, todos os dias eu tenho intenção, que é uma intenção só, né, por dia, né? Então, hoje eu coloquei como eu quero me sentir útil, né? É a minha intenção do dia, né? Então, criem uma intenção, se vocês quiserem compartilhar, tá, gente? Eu mandar depois, vai ser um prazer poder ler, tá? Tudo que vocês compartilham se torna mais poderoso. Já aproveitando, né, que a gente está aqui em grupo,
é muito importante vocês poderem aproveitar esse gatilho. Se eu guardar só para mim, eu não me comprometo tanto. Então, não sei se no meu Instagram, às vezes eu coloco o dia que eu vou fazer musculação. Por quê? Eu coloco nos stories, porque eu não tenho muita motivação para ir assim sozinho. Então, quando eu crio um compromisso público, entra daí a minha motivação para fazer aquilo. E quando a gente está em processo de aprendizagem, a gente precisa ser alimentada. E aí fica muito mais leve aprender juntas, né? Aquilo que vocês estão vendo aqui, quando vocês compartilhar, contar para outra pessoa, vocês vão aprender, vão estar se introjetando muito mais do que só de ouvir, né? Então, se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, tá? Nós temos no nosso padrão, né, social e cultural uma ideia de produtividade relacionada a tempo e tarefa. Isso foi o Ford que começou, né? O Henry Ford, do Fordismo. Então, você tem um tempo para produzir. O quanto você tem feito isso hoje para se preparar para o concurso? Você coloca lá na sua agenda, tal horário, eu vou estudar tal coisa, tal horário, eu vou você está nesse modelo de tempo-tarefa? Porque isso é uma construção social. E aí eu passo um tempão da minha vida que eu não olho para mim, eu me ocupo com outras coisas, né? E aí a maioria das pessoas entra nesse circuito que a gente chama de corrida dos ratos. Você está sempre ocupado, sempre fazendo muita coisa, porque as nossas tarefas, elas nunca vão terminar, elas sempre, se você, por exemplo, produz uma quantidade, eu entreguei 10 relatórios esse mês, aí a minha coordenadora, ela vai falar assim, agora eu quero que você faça 11, agora eu quero que você faça 12, não é? Esse é o sistema, né, fordista. E aí, nesse padrão que você pode estar, que é uma expectativa, que é esperado da gente socialmente, né, pelo modelo capitalista, você some aí no meio, você está sempre ocupada, nunca consegue fazer tudo que você se propõe, e não se sente recompensada, fica sempre cansada, estressada, né, no final do dia. Então, olha como que você está vivendo, se você está nesse modelo de tempo ou tarefa ou não, tá? E a proposta, né, de vida criativa é assim, você estar no centro da sua vida, eu importo, né? Então, eu comecei a cuidar de mim, como eu falei para vocês, mais assim, e foi isso que me ajudou a passar no concurso, né? Então, quando eu me coloco como central na minha vida, em vez de tarefas, ó, aqui é o modelo tarefa, eu não apareço, né? E aqui sou eu, é aquilo que é importante para mim, aquilo que eu gosto, que nem que eu trouxe o amarelo, que é uma cor que eu gosto, né? Aí eu vou ter outras esferas que dependem de mim. Os estudos é uma área da minha vida, o trabalho é uma área da minha vida, a minha família, a minha saúde, os meus amigos, a minha fé, minha espiritualidade, minha vida de estudo, meu servir, essas outras, os filhos, né, a minha vida como mãe ou como filha, né, minha relação com os meus parentes. Então, essa forma de vida criativa que você vai conseguir se preparar levando com sustentabilidade num ecossistema o que é importante para você. Então, o estudo não pode ser o centro da sua vida. O trabalho também não. Sua família também não. A sua saúde também não. É você inteira, é você como um todo. Nós não fomos feitas, né? O nosso cérebro não é programado para isso, sim, para se ocupar, para ser multitarefa. Toda vez que eu tento fazer várias coisas, ainda mais ao mesmo tempo, eu perco o foco. E tem uma linha da psicologia que eu gosto bastante, que é a Gestalt. E na Gestalt, eles falam que o nosso papel
integrar todas as nossas partes, tudo aquilo que nos compõe, para a gente estar inteira em cada situação. Então, quando eu trago presença, quando eu estou inteira, quando eu acolho a minha história de vida, os meus sentimentos, tudo aquilo que me compõe, e eu venho inteira, eu vou estar 100% presente em cada área da minha vida quando eu for para aquela área da minha vida. Então, a nossa tarefa para conseguir ter hábitos, né, de estudo, para conseguir se preparar com empatia, é se importar com você mesma, é ser empática com você mesmo. Porque nós temos, gente, vários recursos que nós nem conhecemos. Só que às vezes a gente é tão crítica, se julga tanto, não confia, fica com medo, procrastina. Isso tudo é emocional. Tem muita coisa que vocês sabem que precisa, o que precisa fazer, só que vocês não fazem. Tem muita coisa. E por quê? Porque é emocional, é alguma questão com a sua identidade, com o seu eu. Então, quando a gente se cuida, quando a gente se integra, quando a gente cuida da nossa subjetividade, daquilo que a gente sente, a gente consegue potencializar todas as áreas da nossa vida. E aí o estudo vai ser uma das áreas da sua vida. Olha só, a gente, né, começou a falar do concurso, mas o foco principal precisa ser você estar bem, porque você inteira você vai conseguir estudar, você inteira você vai conseguir ter um estilo de vida saudável, ser uma pessoa inteira na sua família, ser uma boa profissional, porque antes de ser qualquer papel social, você é você. Você tem um self, uma identidade. E o que as pessoas hoje confundem muito? As pessoas, elas criam um personagem, eu sou a psicóloga. E aí, eu fico abastecendo essa persona, esse personagem, que é uma parte do meu ego, é uma máscara que eu visto. Só que eu também sou mãe, também sou mulher, também sou libriana, também sou de uma família, que nem eu falei para vocês, que eu quase nasci na Bahia, tive essa história, né? Que o meu avô veio do Nordeste para cá. Então, tudo para mim, assim, veio com uma carga cultural que me ajudou a me preparar. O meu pai, que eu falei para vocês que incentivava muita gente a estudar, foi a primeira pessoa da família que fez faculdade. Ele morava no sítio, né? Então, tudo isso me compõe. Eu consegui enxergar e trazer para a minha vida. Então, isso me motivou também para estudar, né? Para passar no concurso, para eu valorizar o conhecimento, sabe? Então, eu importo. Às vezes, por exemplo, você precisa estudar e está com vontade de fazer xixi e não vai. O que vai acontecer? Você está se anestesiando, você está ignorando você. Você está falando, eu não importo, o que importa é o estudo. Você vai se sabotar, né? Ou então você só está cuidando de uma área da sua vida, só o estudo ou só o trabalho. Mas se você não cuidar da sua saúde, o seu corpo não vai te levar onde você precisa. Ou se você não cuidar dos seus amigos, da sua família um pouco, né? Claro que não tem como andar em equilíbrio tudo, mas aquilo que for importante para você, você precisa estar junto, conservar, tá? E como que é essa vida criativa, né? É você se perguntar sobre a sua identidade. Quem sou eu hoje? Quem é a Gabriela hoje? Quem é a Lara, a Juliana? Quem eu estou me tornando? O que eu estou descobrindo sobre mim? O que eu estou aprendendo sobre mim, sobre quem eu sou? Porque daí você é única, então você vai usar esse aprendizado para você acolher, para você ir melhorando os seus hábitos, né? Para você ir criando a vida que faz sentido para você. Isso é uma vida criativa. É a felicidade, é o sucesso nos seus próprios termos, é a produtividade nos seus próprios termos, é você sair daqueles modos de subjetivação e você fazer um processo de singularização, que é você criar um modo de pensar, agir, sentir que respeita a sua história, a sua identidade. É você conseguir romper padrões sociais, culturais,
sair daquilo que é esperado de você e começar a se impor aquilo que é importante para você, né? Então, aqui eu coloquei o que vocês têm aprendido até aqui? Eu sei que vocês já estão estudando, fazendo curso. O que vocês já perceberam e descobriram nesse processo sobre vocês mesmos? Alguém quer compartilhar? Nesse processo do que eu estava estudando para esse concurso, eu descobri sobre mim, por exemplo, eu funcionava melhor de manhã. Eu tinha mais assim energia no período da manhã, né, do que à tarde ou à noite. Então, hoje eu já deixo para fazer essas coisas que me demandam mais energia de manhã. Que nem agora eu estou aqui, mas para mim não é tão natural agora à noite, né? Fazer aula, assim. Mas eu tenho uma motivação também para estar aqui. Que eu gosto muito de escrever, que eu tenho facilidade para escrever. Para mim, escrever é terapêutico. Tem gente que gosta mais de desenhar, de pintar, de fazer esquema, de criar mapas mentais. Eu sou uma pessoa muito auditiva, então, e gosto de música. Se eu coloco uma música para eu estudar, música instrumental, eu consigo me conectar mais. Às vezes eu vou tomar banho, eu coloco uma música, isso me relaxa, sabe? Então, e vocês? O que vocês estão percebendo sobre vocês? O que vocês estão descobrindo? Eu funciono super bem na madrugada, pois a casa fica silenciosa. Ah, que legal, a Rita colocou. Então, não tem um padrão. Às vezes você vai ler um livro lá, falar, você tem que fazer em tal horário. Mas se você se conhece, e aí você tem essa questão do ambiente, né? Que daí está silencioso. Então, aproveita, né? Não existe uma fórmula, existe você experimentar, você conhecer. Isso é a criatividade. É você se importar com você, né? Não abrir mão de você. Às vezes você está tentando entrar numa caixa de outra pessoa. Isso às vezes os nossos pais fazem, eles querem que a gente aprenda de uma determinada forma, só que o nosso jeito é outro. Aí você começa a sair dessa caixa, a entender como você funciona e respeitar o seu jeito. E aí, quando eu estou me preparando, eu tenho na minha frente um muro que é mais alto que eu. A única forma de eu enfrentar aqueles desafios, de eu, por exemplo, conseguir ler os livros, de eu estudar, escrever, assistir aula que nem vocês estão aqui, né? E colocando essas coisas em prática, fazendo o gerenciar a expectativa e tal, eu tenho que criar em mim um espaço maior, tem que me crescer para eu conseguir sair desse muro. Então, eu preciso desenvolver os meus recursos internos para eu conseguir ser maior do que esse muro. Então, isso que é desenvolvimento, isso que é crescimento pessoal, é um processo interno, é de dentro para fora. É eu conhecer os meus recursos. Opa, então, se eu sou da noite, se eu sou da madrugada, eu vou estudar à noite. Você vai gastar muito menos esforço e energia do que você tentar fazer de dia, né? Então, se eu gosto de música, eu vou colocar música junto. Agora, se eu prefiro silêncio, então eu vou usar o silêncio. Se eu sou uma pessoa visual, eu vou comprar canetinha, lápis de cor, fazer esquema, post-it, né? Eu vou usar esses recursos. Se eu sou uma pessoa sensitiva, eu preciso experimentar, pôr a mão na massa. Eu tenho que ter estímulos para eu conseguir aprender, sabe? Então, é muito importante vocês responderem essas perguntas. E aí, a organização, ela acontece num contexto. Ah, eu vou me organizar agora para estudar para o concurso. Só que esse contexto é muito maior do que só se organizar. A organização, ela é uma das 7 etapas desse círculo da vida criativa. A primeira etapa é o resgate. Primeiro eu resgato quem eu sou. Eu lembro aquilo que é importante para mim, eu lembro a minha intenção. Eu resgato por que eu
que eu quero alguma coisa. Eu resgato aquilo que tem mais valor para mim. Por exemplo, para mim, os meus valores é família, é a fé, é, é o amor, né? Então, o que você precisa resgatar? Lembrar, resgatar é lembrar daquilo que é importante para você, é lembrar sobre quem você é tirar tudo aquilo que foi colocado, que o mundo colocou para você, e você se conectar com quem você é de verdade, com o seu self, não com personagens, tá? Depois que eu resgato quem eu sou, eu vou sonhar, eu vou ficar imaginando, eu vou sonhar, eu vou visualizar. E o sonho é uma coisa que às vezes a gente perde, a gente esquece de sonhar, né? Então é muito importante essa etapa. Só que tem pessoas que só sonham, né? E não sai dali, né? Então é legal também vocês sonharem, vocês isso vai aumentar daí a motivação, né? O desejo. E esse sonho precisa ser de vocês. Às vezes, eu não estou conseguindo me preparar porque eu estou vivendo um sonho de outra pessoa. Às vezes é o sonho do meu pai, da minha mãe, ou é o sonho de um líder religioso, de um professor, do meu supervisor, e não é o meu. Por isso que antes de sonhar é importante vocês resgatarem quem sou eu e quem eu quero me tornar, de acordo com os meus termos, de acordo com os meus valores. Esse sonho, gente, é importante vocês externalizar, desenhar, fazer painel, escrever. Ele vai ser muito mais poderoso, tá? Depois que eu sonho passar no concurso, eu já sonho eu lá no Tribunal de São Paulo, eu vou planejar. O planejamento é eu colocar os passos que eu preciso dar para chegar naquele sonho. Então, eu preciso ver o edital, ver o que vai cair, o que vai cair na prova, estudar. Eu vou fazer provas que já teve antes, para eu ter uma noção de como que é. E aí, o planejamento é uma etapa que você também tem que ser empática. Não adianta no seu planejamento se encher de tarefa e esquecer que você é o centro, que você importa, que você tem outras áreas da vida, tá? Depois eu organizo. O que é organizar? É eu colocar prioridade. O que é importante hoje? Eu tenho um planejamento, eu tenho, por exemplo, 10 tópicos para eu estudar. Eu escolho um, que é prioridade para eu estudar hoje. Organizar também é no sentido de arrumar o ambiente, né, o espaço, a organização física também ajuda bastante. Aí, o outro passo eu realizo, eu vou lá e estudo, eu me programei para fazer a prova, eu faço, eu não ficar assim enrolando, não deixar de agir. Só que tem gente que só faz também, faz sem planejar, sai fazendo, sem um planejamento. Isso é diferença de perfil, né, comportamental, de experiência de vida, da forma como nós fomos subjetivados. Então, é importante você realizar de acordo com o seu sonho, com planejamento e organização, é um círculo, né? Depois que eu faço, eu vou o quê? Revisar. A revisão, que nem eu mostrei para vocês aqui no Bullet Journal, ela é uma etapa que todos os dias eu vou rever. Então, eu vou ver o que eu programei para o meu dia de tarefa. Eu programei, por exemplo, para ontem, fazer um almoço em família, lavar roupa, fazer um conteúdo para a internet e criar essa aula de vocês hoje. Aí eu vou revisar. O que eu coloquei na revisão? Eu tenho que deixar mais tempo para minha família no final de semana e não colocar mais tarefa do trabalho no domingo, porque dessas tarefas do trabalho eu não fiz. Eu fui fazer a aula de vocês, eu já sabia mais ou menos o que ia fazer, mas não tinha preparado a apresentação. Fui fazer hoje cedo, né? Então, a revisão é eu sempre olhar para trás. O Steve Jobs, ele tem um discurso, depois eu posso mandar para vocês o link, ele fala assim, para eu olhar para o futuro, eu preciso ligar os pontos do meu passado. A minha vida do futuro só tem sentido quando eu olho para trás. Então, nós temos passado, presente e futuro. O nosso presente, ele serve para revisar
o que eu posso aprender com o meu passado e o que eu sonho para o futuro. Então, o meu papel hoje no presente, no aqui e agora, é olhar para frente e também para trás. E então a gente precisa fazer esse movimento de planejar o meu futuro, o dia de amanhã, mas olhar para o passado. O que eu posso aprender com isso? Já que, por exemplo, domingo não rolou, eu consegui fazer conteúdo, aula, porque eu priorizei, né, ficar com a minha família. Eles tinham viajado, as crianças estavam de férias na minha sogra, então eu já coloquei ali uma aprendizagem, né? E a sétima, a revisão é muito importante, gente. Vocês sempre estarem revendo, sabe? É vocês mesmos se darem feedback. E a celebração é a etapa que a gente tem que fazer em todas elas. A hora que você planeja, celebra. A hora que você revisa, celebra. Às vezes, sonhou, celebra. A gente tem que celebrar todos os dias. Uma forma de celebrar, por exemplo, eu falei da água, né? Então, eu estou celebrando quando eu tomo água. É vocês criarem rituais, assim, que vocês que vai celebrar. Celebrar, por exemplo, não é você comer um chocolate, mas às vezes, por exemplo, um ritual que eu gosto de celebrar é agradecer, por exemplo, fazer uma oração, honrar alguém que eu sei que me ajudou na minha jornada. Então, colocar a celebração no dia a dia de vocês, não esperar a hora que chegar o resultado do concurso, se você passou para celebrar, começa a celebrar cada passo que você deu, tá? E outras coisas que você vai descobrir também durante essa jornada. Então, esse sonho é de quem? O sonho de passar no concurso é de quem realmente? Esse sonho ele foi colocado por outra pessoa? Quero que vocês reflitam sobre isso. Ou é um sonho que tem a ver com você, que é intrínseco? Esse sonho de passar no concurso é coerente com os seus valores? Você pode estar se sabotando se ele for incoerente, ou pode não ter consciência que pode ser incoerente com seus valores, tá? E nesse círculo da vida criativa, nós temos um futuro, né, que é passar no concurso, e tem o hoje. Então, pensando nesse futuro, como que seria um dia ideal desse futuro? Dessa versão que você quer se tornar no futuro? Dessa pessoa que já passou no concurso público? Quais são os hábitos dessa pessoa? Então, imagina agora por um minuto, como que seria um dia ideal você já conquistando o seu sonho, você já colhendo essa intenção que você tem? Quais seriam você nessa versão sua do futuro? Se você quiser fechar os olhos, tá? Entra, se conecta com essa tua versão do futuro. Você lá já passou num concurso, já conquistou um sonho, tá? Essa mulher, essa pessoa, homem, né? Essa pessoa do futuro. Quais são os hábitos que ela tem? Uma mulher, uma pessoa que já passou no concurso público. Como é a rotina dela? Como é o estilo de vida dela? E aí, esses hábitos, você já pode começar a fazer hoje. Então, assim, quando você imagina já ter passado já ter passado no concurso, você está se relacionando com uma versão sua do futuro. Como essa pessoa pensa? Ela pensa que ela é capaz, que ela é disciplinada. Como ela age? Ela estuda 30 minutos por dia, ela faz psicoterapia, ela faz coaching. O que ela sente? Ela sente que ela é merecedora, que ela é capaz. Como ela se veste? Gente, se vocês, por exemplo, ficar de pijama estudando, vocês estão se comunicando que vocês, assim, então já começa a se vestir como você se vestiria se você já tivesse passado, sabe, do concurso. O que ela come? Como que ela dorme? Quanto tempo que ela dorme? Como que ela se comunica? O que ela fala sobre ela mesma ou para os outros? Então, esse exercício é muito poderoso, né? E olhando para o seu dia hoje, esse dia está alinhado com os hábitos de quem você quer se tornar no futuro?
Revisa agora a gente está no processo de revisão. Se o que você fez hoje tem a ver com os hábitos de quem você quer se tornar no futuro. Porque revisando, você vai poder alinhar, você vai poder ajustar. Ô, Lara, tá dando tempo? Como que tá aí? São 9h05, Thalita. Não, mas acho que tá tranquilo. Se precisar passar um pouco, não tem problema. Estou só respondendo que algumas pessoas não conseguiram entrar, mas eu estou avisando que está sendo gravado, né? E daí a gente vai Uhum. disponibilizar depois também. Ah, tá bom. E aí, gente, hoje foi alinhado o dia de vocês com a versão que vocês querem se tornar no futuro? Porque quando o nosso cérebro é assim, quando a gente pensa em passar no concurso, a gente já se vê lá na frente, opa, passei, como se fosse instantâneo. Só que não é instantâneo, é um processo. Então, antes de eu ter, eu preciso ser. Antes de eu ter um resultado, eu preciso me tornar uma pessoa diferente. O processo de desenvolvimento, de subjetivação, é eu mudar a minha forma de agir, de comunicar, de me vestir e de sentir, né? Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles fazem entrevista de seleção numa empresa, uma pergunta que eles costumam fazer muito é sobre o estilo de vida da pessoa. O que você gosta de comer? Você faz atividade física? Qual é a sua fé? Qual é a sua religião? A sua crença espiritual? Por quê? Porque isso diz muito sobre a pessoa. É aquilo que ela já é, aquilo que ela faz no dia a dia. Porque o conjunto de hábitos, ele forma a nossa identidade. Então, eu tenho uma identidade hoje. Os meus hábitos, até também, outra coisa que eu coloquei no meu bullet journal, não sei se vocês conseguem enxergar, é um traqueador de hábitos. Então, aqui eu coloquei os hábitos que eu quero ter, alguns eu já tenho, aí eu estou reforçando, né? Estou recompensando, colocando as bolinhas aqui o dia que eu consegui fazer, e que são hábitos que eu quero levar para mim, para me ajudar a ter todas essas intenções. Então, por exemplo, um dos hábitos é eu ter um tempo de qualidade com os meus filhos, aí todos os dias eu coloco se eu fiz ou não, para eu lembrar de fazer isso. Como eu falei para vocês, a família é um valor importante para mim. Então, eu vou me sabotar se eu tiver uma meta, por exemplo, profissional, que eu não consigo manter esse tempo com os meus filhos, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que ela estava se preparando para concurso, só que ela tinha muito medo. Ela também tinha o sonho de ser mãe. E ela tinha muito medo de não conseguir estar disponível para a filha, porque as pessoas a carreira que ela queria seguir, ela falou assim, as pessoas que eu conheço que têm esse cargo público, que passaram nesse concurso, eu não admiro como mãe. E aí ela não conseguia assim, ter uma referência positiva para ela poder passar no concurso. Então, o que a gente precisa fazer? Levar junto esse valor, criar essa possibilidade e levar junto. Você não precisa abrir mão que é importante para você. Ah, eu quero trabalhar só que online para eu poder morar num lugar. Então, procura, né, esse contexto de vida, né, para você poder ter a liberdade. Eu quero morar perto no litoral, por exemplo. Então, vai naquela região, né, que para você é importante estar naquele ambiente, sabe? Então, o seu dia hoje já está alinhado, os hábitos que você teve hoje já estão alinhados com essa versão do futuro que você quer ser? Porque primeiro a gente precisa se conectar com o que a gente quer ser, para depois fazer, depois ter. Na psicologia, né, humanista também a gente fala muito sobre isso, que que o principal é quem nós somos. Então, primeiro eu sou estudiosa, eu acredito que eu sou estudiosa, aí eu vou ter uma rotina de estudo, eu vou estudar, e aí eu vou ter um resultado, que eu consegui dar uma aula, consegui passar no concurso, né? E daí você precisa cuidar da sua comunicação,
deixar de falar, por exemplo, eu não sou estudiosa, sou preguiçosa, eu não sou boa em tal matéria, para mim é difícil. Você não pode mais falar dessa forma. Você precisa começar daí a mudar, a vigiar sua comunicação, tá? Isso aqui eu vou falar também. Aí eu trouxe aqui alguns hábitos, né, sustentáveis de estudo para dar exemplo para vocês. Não vai dar para a gente aprofundar, né? Mas um hábito extremamente importante é o registro. Daquilo que você estudar, você deixar registrado, porque você não vai aproveitar só para esse concurso, você vai aproveitar para outros cursos que você fizer, para aulas, para sua vida, mesmo que talvez você mude de área, faça uma transição de carreira, você vai aproveitar. E o nosso cérebro, ele não foi feito para armazenar informação. Tudo aquilo que você está aprendendo, escreve, desenha, cria mapas mentais, cria cards, que são cartões de memorização, cria um método para você externalizar, registrar, que nem mostrei para vocês, né? Os fichamentos que eu fiz. Isso aqui foi muito útil para eu fixar, né, o aprendizado, e eu uso até hoje, né? Eu uso até hoje para fazer relatório. A Gabi fez estágio, né, lá no fórum. Eu tive uma estagiária que, todas assim, mas eu lembro de uma que ela fez, eu pedi para ela fazer fichamentos sobre alguns livros de adoção. Ela se formou e hoje ela está fazendo atendimento clínico para pessoas que querem adotar, que estão aguardando adoção, ou que já adotaram e querem ter um acompanhamento. Ela está fazendo curso sobre isso, ela está vendo palestras sobre isso. Então, tudo aquilo foi útil para ela, né? E para mim, para o nosso trabalho, né? Para o tribunal. E aí, ela pode levar isso de fazer o fichamento, eu mostrei para ela, né? É assim que eu faço, fichamento. Tudo isso vai ser útil para qualquer área que você for, né? Não só a trabalho com adoção, mas se ela quiser, por exemplo, trabalhar, agora eu vou trabalhar com sexualidade. É a mesma forma, é o mesmo processo, tá? Então, é muito importante você registrar, ter caderno, ter diários, para você registrar os seus estudos. Atividade física vai te dar foco, concentração e energia. Então, eu sempre consigo ficar mais focada, concentrada, depois de fazer atividade física. Eu lembro no meu mestrado, para terminar a dissertação, que é um processo muito denso, assim, de escrita, de revisão, eu sempre caminhava ali no lago, e aí quando eu chegava, assim, fluía, eu respirava, e aquilo me dava energia. Então, atividade física é um hábito que vai impactar tudo na sua vida. Então, é importante dele ser incorporado na sua vida, independente do seu objetivo, né? A alimentação. Então, cuidar do seu corpo. E os neurotransmissores, eles são produzidos no nosso intestino. A maioria dos neurotransmissores são produzidos no intestino. Então, se você começa a se alimentar melhor, assim, com fruta, legumes, né, proteína, com gorduras boas, você vai ter um bom desempenho também no seu estudo. Que nem o dia que eu consigo me alimentar mais natural, eu tenho mais energia e disposição. O sono é muito importante, faz parte da preparação, você conseguir dormir bem, né? Que nem eu falei para vocês, eu tive insônia no tempo que eu estava estudando para os concursos, porque eu viajava, tinha vários compromissos, assim, eu me sobrecarreguei um pouco, né? Mas hoje não, hoje quando eu vou estudar, fazer alguma coisa assim, eu preservo o horário, né, do sono. Outra coisa muito importante é trazer presença e atenção plena. O que significa isso? Eu estou aqui com vocês, eu estou aqui. Desligar de outras coisas. Não ficar no celular, não ficar ao mesmo tempo. Eu estou cozinhando, lavando louça, estudando. Fazer uma coisa de cada vez para você estar inteira, para você estar 100% presente, tá? Vigiar a comunicação, que é tudo aquilo que você fala, ou que você
transmite não verbalmente, né? Então, a roupa que você usa, tudo isso está comunicando alguma coisa. Então, mesmo que você esteja em casa estudando, agora, né, na pandemia a gente ficou muito em casa, se arruma, assim, se veste, uma coisa que te deixa confortável e, ao mesmo tempo, te deixa feliz, né? O seu estilo, né? E a comunicação é no sentido, assim, de não ficar, mesmo que você pense, não vou conseguir, você não falar isso, você tentar se perguntar assim, por que que eu estou pensando isso e de que outra forma que eu posso lidar com essa situação? Acolher o sentimento, mas ressignificar esse sentimento, tá? Sempre fazer uma revisão, né, empática, olhar, olha, ontem foi um dia assim, eu me planejei para tal coisa. E daí, no dia seguinte ou à noite, você revisar. Eu faço isso todo dia de manhã, né? E aí eu tô achando bem legal o Bullet Journal para isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço é a mandala. A mandala lunar, eu coloco o sentimento, né? É uma escala ao sentimento, a escala Hawkins. Aí eu pinto. Aqui na mandala, eu coloco qual fase da lua que tá, e eu pinto qual foi o meu sentimento, o quanto eu dormi bem, o quanto eu consegui agir de acordo com as minhas intenções e organização. E aí eu consigo analisar, revisar. Nossa, esses dias eu fiquei, 2 dias que eu não dormi bem, mas eu consegui agir e que eu estava organizada mais ou menos. Aí eu vou tentando perceber padrões, é um exercício de autopercepção. Então, na minha revisão, que também eu vou escrever aqui, todos os dias eu reviso, no mês também, né? Eu vou rever para eu tornar essa jornada mais sustentável, mais ecológica, mais empática, tá? A harmonia do ambiente. O que é isso? É eu preparar o ambiente, eu deixar o ambiente mais fácil, porque se eu estou tentando desenvolver um hábito que está sendo pesado, que está me gerando estresse, eu tenho que tornar o ambiente mais preparado também para aquilo. Então, por exemplo, você pode limpar, arrumar, colocar um vaso se você gosta de flor, colocar um enfeite ou uma foto para esse ambiente ser harmônico para você. Ou você pode tomar um café num lugar que você gosta, e num lugar que a harmonia desse ambiente também vai ser um gatilho para você desenvolver um novo hábito. Então, aqui eu fiz um escritório, e aí quando eu chego aqui, o meu cérebro já entende, já é um gatilho o ambiente. Agora, eu não sou a mãe, não sou, né? Agora eu estou 100% aqui como profissional, para eu estudar, para eu preparar aula, para eu atender, para eu fazer avaliação, né? Então, é muito poderoso você blindar o ambiente, separar o ambiente para você estudar, né? Então, eu pego a água, daí também já é um gatilho para eu desenvolver o hábito de ler, de escrever, de preparar aula, de mexer no computador, tá? Então, quanto vocês podem melhorar aí o ambiente, isso vai trazer uma qualidade para a sua vida e para os seus estudos. Outra coisa também, gente, é o círculo de pessoas que você tá. Quem são as pessoas que você mais convive? Vocês percebem que essas pessoas, elas vão influenciar diretamente o seu hábito. Então, assim, procure pessoas que são próximas da versão de futuro que você quer ter. Procure conversar com pessoas que já passaram no concurso, que já têm o estilo de vida que você quer ter, e deixa de seguir, deixa de acompanhar pessoas que não têm essa vibe, né? Então, por exemplo, se todo dia eu tenho que conviver com uma pessoa que não me apoia, que nem eu falei para vocês, quem me dava muita disposição era meu marido, ele sempre me apoiou. Então, se eu estou num relacionamento, por exemplo, ou tenho amigos que têm outro tipo de hábito, que, por exemplo, quer festar só, não quer estudar, isso vai impactar. A gente é uma média das 6 pessoas que a gente mais convive, né? Então, é importante, assim, conviver num círculo de pessoas
que têm hábitos parecidos com o seu, que estão em congruência nessa área aí dos estudos, e deixar de acompanhar, deixar de seguir quem não tem hábitos que têm a ver com os seus valores, né? Fazer assim uma seleção, uma peneira, né? Porque daí elas vão te levantar, esse círculo vai te apoiar. E esse processo de se preparar, você não precisa fazer sozinha, você pode estar com outras pessoas. Então, o círculo, que nem a gente está aqui nessa imersão, é uma forma, nesse webinário, é uma forma de potencializar cada uma de vocês, né? Então, a gente se unindo, a gente consegue se fortalecer mais. Quando eu estudei para o concurso, não tinha curso assim online, era outra época, sabe? Então, era só eu e eu ali nos livros. Eu tinha outras colegas que estavam estudando também, só que a gente não estudou junto, né? Então, hoje não precisa ser só assim, você pode estudar, se preparar com outras pessoas, principalmente com quem já percorreu essa jornada, né? Outra coisa, a repetição é mais importante do que a duração. Se eu quero ter um hábito novo, é mais importante a constância, eu fazer ele todos os dias, do que o volume. Então, assim, se eu quero ler mais, é mais importante eu ler todos os dias do que ler 100 páginas num dia e nos outros dias não ler. Então, a repetição, o seu cérebro ele tem que criar esse padrão para ele ficar automático lendo, né? Ou então, eu vou escrever, agora eu vou estudar redação. É mais importante eu escrever todos os dias, mesmo que seja ali uma redação de 10 páginas, 10 linhas, do que eu não escrever, ou escrever 50, trocentas linhas um dia só. Então, a repetição e a constância, ela é mais importante do que o volume ou a duração. Então, eu preciso de um hábito novo, eu quero, por exemplo, estudar a lei. Eu não estou acostumada a ler a lei, eu preciso estudar e ler uma lei. Isso eu acho chato, porque eu sou da uma área mais técnica, né? Que nem a gente que precisa entender também de direito. Não vai ser prazeroso. Então, você tem que tornar o ambiente mais harmônico. Às vezes, por exemplo, eu gosto de um cheirinho, então eu vaporizo aquele cheirinho no meu escritório, ou acendo incenso, se você gosta, né? E você tem que repetir. Só que por pouco tempo, coloca ali um tempo que você vê que você vai suportar, que vai ser sustentável para você. Mas você sempre repete, todo dia, tá? Então, diminui o volume, a duração, mas tenha constância naquilo que você faz, repita, que daí o seu cérebro vai entrar no piloto automático, tá? O hábito, ele se torna hábito quando você não pensa mais. Então, hoje, quando eu vou dirigir, eu não penso mais, eu aprendi a dirigir, mas no começo era, nossa, eu tinha que coordenar várias coisas, né? Então, num dia, a gente toma várias decisões, só que é automático, a gente não pensa. É automático. E o hábito é isso, é você ter hábitos automáticos. Que nem eu já acordo, eu já oro, é automático. Eu tomo shot de manhã, como eu repito há muito tempo, para mim já é automático. No começo eu achava muito difícil. Eu fui comprar os ingredientes, fui comprar um copinho, eu achava que demorava muito. Hoje não, por quê? Porque eu continuei, eu fiz várias vezes. Então hoje é automático. E sempre celebrar as pequenas vitórias. Uma forma de você fazer isso é num diário, assim, ou no bullet journal, num planner, vocês colocarem lá quais foram as minhas pequenas vitórias hoje. Todos os dias, por mais desafiador que tenha sido o seu dia, você colocar, hoje eu consegui tomar café, tomar um banho mais demorado, hoje eu consegui ler tantas páginas, hoje eu participei, hoje eu vi a lua, qualquer coisa assim que você crê que é uma pequena vitória, né? Essas pequenas vitórias têm a ver com você e não com o resultado de ter passado no concurso ou não, tá? Porque às vezes nesse processo de você, nessa intenção que você começou, você pode descobrir outras coisas que você quer, você pode descobrir outros sonhos também que você tem, sabe?
E, assim, você ter uma rotina de vida que inclui os estudos, né? Não o estudo ser o centro da sua vida, mas você ter uma rotina que é um estilo de vida que faz sentido para você, é uma vida criativa, e os estudos ser uma parte da sua rotina. Aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês colocassem aí no chat qual é o sentimento de vocês agora, depois que a gente viu. Quem consegue, quem pode compartilhar qual é o sentimento, qual é o seu sentimento agora? Bom, Thalita, acho que eu vou falar por aqui. Se... Pode falar, Gabi. eu estava ansiosa, né? Acho que essa rotina aí de estudos me deixa bem ansiosa. Mas agora eu estou mais tranquila, né? Depois da sua fala, fiquei mais tranquila, mais esperançosa também. Estudar para o concurso, assim, do que você falou, né? Eu já vejo algumas mudanças na minha vida, né? Nos meus hábitos. Então, fazer exercício tem me ajudado bastante, né? A minha alimentação, estou mudando também. Então, algumas coisas assim que eu vou levar para além do concurso, né? Vou levar para a minha vida. Então, tem algumas coisas que tenho que melhorar, né? Conforme você foi falando, eu fui percebendo, né? E fui anotando aqui algumas coisas que eu quero colocar em prática. Revisar. Isso, revisar. E também falar, né, do estágio que eu fiz no fórum, né, foi super importante. E para mim, né, eu amei. Também esse é um dos motivos para estar fazendo o concurso. Uhum. E eu voltei também para o meu fichamento, né, que eu fiz durante o estágio e está me ajudando agora nos estudos para o concurso, que tem vários textos que eu fiz fichamento, né, do ECA, enfim. Então, estou voltando aqui para o meu caderninho. Ah, que bom, parabéns, Gabi. E o pessoal colocou no chat, né? Esperançosa, motivada. Então, é possível, queria que vocês abrissem assim, essas possibilidades, né? De ver que é possível se preparar com empatia, com amor, que isso é uma oportunidade que vocês estão tendo de descobrir mais sobre vocês, de trazer juntos os valores de vocês. Tem como ser sustentável esse processo, tá? E sempre que você. E eu estou falando do sentimento, porque primeiro a gente tem que prestar atenção na sensação, no nosso corpo. Pode ser que vocês tenham se incomodado com alguma coisa, ou que estão irritada, ou que estão com raiva, ou que estão se culpando, né? Não sei, assim, pode ter sentimentos conflitantes. Então, é acolher esse sentimento e, opa, o que esse quer me dizer? O que eu tenho que mudar em mim? Porque daí, depois do sentimento, vem o aprendizado. Então, eu tô agora, eu tô com um sentimento de esperança. O que eu aprendi com isso? E depois do aprendizado, vem uma ação, né? Então, é sempre assim, importante vocês primeiro entrar em contato com o sentimento, depois, qual foi o meu aprendizado sobre mim mesma e executar uma ação, porque é a ação que vai mudando, né, que vai introduzindo novos hábitos, tá? E aí, se vocês quiserem continuar, eu posso apresentar para vocês aqui o que eu construí para quem quiser, né, dar continuidade. A Lara vai mandar para vocês esse link. Porque aqui foi muito assim, tem muita coisa que eu queria aprofundar e não dá tempo, né? Só numa hora e meia. E aí pela minha experiência, assim, pelos grupos que eu já fiz, eu coloquei aqui uma possibilidade para quem quiser, e dando uma condição especial para vocês de fazer uma imersão, né, que são 3 aulas ao vivo de preparação empática. Nós não vamos abordar o curso de psicologia, né? Pode ser
para concurso público, tá? Então, eu pensei da gente fazer 3 segundas, as próximas, porque o concurso já é dia 21 de fevereiro, então eu sei que vocês precisam de tempo também para poder praticar, né, para poder estudar, para poder colocar em prática algumas ferramentas. Então, eu coloquei só 3 aulas por causa disso, para dar tempo de vocês colocar em prática. A primeira aula seria um laboratório para a sua vida criativa que inclui estudos. Esse laboratório a gente vai ver, experimentar mesmo formas de organizar, planejar, realizar da sua vida, que inclui, né, o estudo como uma área importante. Dia 31 é experimentar formas de estudar que te favorecem, a gente vai ver formas de fazer fichamento, de estudar leis, de escrever, de criar mapas mentais e esquemas. Eu fiz um curso agora, né, de mapas mentais, como que chama? Thinking Design, que é para aprender a criar esquemas. E eu tenho feito, isso tem feito muita diferença, sabe? Para fazer fichamento, para criar aulas. Então, quero trabalhar isso com vocês. E dia 7, lidando com a vontade de desistir, né? Que daí a gente vai trabalhar os medos, a procrastinação, aquela vozinha que te fala, isso não é para você. E daí, esse vai ser uma parte mais emocional, que daí a gente vai trabalhar com exercícios práticos, juntos, né? No dia 7 de fevereiro. Então, aí vai incluir, além das 3 aulas de 1h30, o grupo, o material de apoio, vai ser na segunda, 7h30, e aí de R$ 600 essa imersão, está na promoção, né, para vocês, alunos, né, do Vincular, e por 297 até dia 20, que é na quinta-feira. Então, esse tempo é para dar tempo, né, da gente começar daí dia 24, e para vocês terem um prazo também para decidir daí quem quer fazer até esse prazo. E aí, eu vou mandar aqui no chat, acho que a Lara vai mandar para vocês também o link. Aqui é meu e-mail, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quem assistir a aula gravada, quiser mandar comentário, alguma coisa, podem mandar nesse e-mail, suporte@talitafenato.com.br, tá? Muito obrigada, gente. Thalita, nós que agradecemos todo o conhecimento, né, toda a sua experiência pessoal, profissional, toda a sua trajetória aí de tanto sucesso, né, e sua motivação em continuar fazendo o que você faz e indo sempre muito além, né, do que não digo do que o necessário, mas sempre buscando, né, novas aprendizagens, novas. Sei que você gosta de cozinhar, gosta de fazer exercício físico, gosta de estudar. Então a gente fala que a Thalita ela é multitarefas, né? Se dedica aos filhos, se dedica à casa, e é uma profissional de excelência, justamente porque parece que você consegue levar a sua vida de uma forma e gerir o seu tempo de forma que você consiga, né, ter suas diversas atividades com muita qualidade. Então, a gente vê que você é uma pessoa muito realizada, assim, no que você escolhe para fazer. Então, eu agradeço imensamente, né, agradeço o pessoal que assistiu também. A gente vai disponibilizar esse cronograma que a Thalita montou para vocês, né? Para quem quiser dar continuidade aos estudos e aprofundar mais ainda, a gente vai mandar no e-mail de todos. A gravação da aula também, né? Sigam a Thalita também, o Instagram dela tem muito conteúdo bom no sentido de desenvolvimento pessoal mesmo. E é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês, né? Vamos dar continuidade aos estudos e aí vocês recebem a proposta da Thalita ali em seguida, tá bom? Obrigada, viu? E você também, eu te admiro muito. Obrigada. Vocês estão no lugar certo. Obrigada, Thalita. Então, boa semana para todo mundo e a gente vai se falando aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite, gente.